taxa única, tá? Taxa dividida. Por enquanto está nos termos mais iniciais e básicos. Vamos lá, vou começar aqui no quadro, tá? Depois a gente vai de novo para outro tirar dúvida, só que sobre essa aula de hoje. Então, beleza. O que é uma vela de comando? Vamos começar com essa pergunta. Creio que a maioria de vocês já deve saber, né? O que é uma vela de comando. Gente, agora é o meu momento, tá? Vocês vão ter que estar mutado aí, por favor. Não desmuta o microfone, porque senão vai bagunçar a gravação dos pessoal que eu assisti gravado. E de vocês também, né? Inclusive. Vocês vão revisar isso aqui, eu tenho certeza. Então, o que é uma vela de comando? A gente pode definir uma vela de comando como uma vela que nasce, né? Que na sua abertura não tem pavio. Então, por exemplo, essa vela aqui, ó, né, é uma vela de compra normal. E essa vela aqui é uma vela de venda normal. Que todo mundo vê por aí, né? Tem pavio dos dois lados, tem uma abertura e um fechamento. Então a abertura da compra, a gente vai definir ela embaixo, né? A abertura. E a abertura da venda é em cima, certo? Porque o vendedor, obviamente, vai querer descer o preço, né? Baixar. E o fechamento em cima. Certo? Fechamento da venda embaixo. Então, beleza, a gente já identificou onde está a abertura. Então, a vela de comando, na sua abertura, não tem pavio. Não tem pavio na abertura, né? Então, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer a marcação. Já aprendemos a identificar, vamos fazer a marcação. Sempre vamos marcar o corpo, né? O corpo da vela. E aí, essa aqui vai ser uma zona pra gente, tá? Para adicionar uma informação, certo? A gente não falou de lote ainda, mas já vou colocar essa informação aqui. Toda vela de comando inicia um novo lote. Ela divide as ofertas, tá? Ela sempre vai dividir as ofertas, a vela de comando, tá? Por quê? Porque sempre que começa um comando, a gente não vai ter mais oferta, né, abaixo daqui ou aqui nessa zona. A gente só vai ter essa oferta aqui, ó, de compra momentânea, né? Então, se o mercado faz isso, por exemplo, ó, a gente só vai ter uma oferta de venda e uma oferta de compra. O que é oferta? É um pavio, tá? Mas eu não vou falar disso hoje. Só estou mencionando, tá? Só para deixar mais claro o que é que vai acontecer. Então, a gente vai ter uma vela de comando, vai ser uma zona, tá? Vai ser uma zona e a gente vai estar começando ali um novo preço que dividiu as ofertas. Então, a gente só tem a oferta de venda até aqui no comando, tá? Se o preço cobre essa oferta, se o preço trabalha esse pavio, né? E trava no comando, por exemplo, assim, ó, imagine que aconteceu isso. Por exemplo, né? Se o mercado cobriu a oferta que a gente tem de venda e lá em cima tem a oferta de compra, o que a gente pode imaginar que vai acontecer? A gente pode identificar que o preço está querendo, obviamente, reverter. Então, essa aqui é uma dica importante. Todo lote, ou botar assim, toda a região que você operar travamento tem que te levar a um alvo, ok? Tem que te levar a um alvo. Por exemplo, o comando, ó, ele está te levando para um alvo, correto? Prestem bem atenção. Esse comando reverteu o preço, começou um novo lote e aqui em cima é um alvo de compra, né? Esse preço aqui tá com o preço aberto. Esse lote tem um alvo aberto, que é aquele pavio comprador. Se o mercado trava no comando, ele tende a reverter para buscar o alvo da compra,
correto? Então a gente vai ter essa leitura aí, ó. A gente pode pegar uma compra nessa vela. E aí como eu posso melhorar isso? Como melhorar? Primeiro ponto, travamento com vela sem pavio no fechamento, tá? Então esse primeiro ponto aqui ele também é importante, é interessante de ser observado. Se a vela que trava não tem pavio, né? Aqui, ó, essa aqui não tem pavio e nem essa tem pavio. Ou seja, a gente não tem mais interesse de venda, certo? Porque pavio é interesse e a gente não tem interesse de venda além do comando. E a gente sabe que o comando dividiu as ofertas, certo? A gente só tem a oferta de venda até aqui. A venda só pode vender mais ou menos até ali. Então, se o preço trava numa região de compra, que tem oferta de compra, que tem alvo de compra, a leitura que a gente vai ter é de que o preço vai travar, vai reverter e vai buscar essa oferta, certo? Porque é o alvo que temos agora, que temos no momento. Por isso, a leitura é de compra nesse caso, certo? Ok? Beleza? Então, ok. E aí, vamos lá, apaguei ali uma informação, vou voltar de novo com ela, que é um ponto importante. Acho que não dá mais de voltar, não. Beleza. Então, travamento fechado com o comando é perfeito, tá? Ótimo para operar. Se tiver pavio, Gustavo, o que eu faço? Se tiver pavio, assim, você pode também continuar pegando. Também dá para pegar. Só que nesse caso não vai ser tão forte assim. Entendeu? Já não vai ser tão forte. Lembrando que é obrigatório, vou colocar isso aqui, ó. Observação. É obrigatório que tenha alvo. Opa. Para buscar. Tá bom. Está bom assim. Então, travou, deixou pavio aqui, ó. É obrigatório que tenha alvo para buscar, tá bom? No lote. Ou seja, o comando inicia um novo lote e aqui é um alvo, certo? De compra. Então, é obrigatório a reversão aqui tem que ter alvo para buscar, tá bom? Então, para você pegar compra, tem que ter um paviozinho lá em cima. Gustavo, e se aquele pavio lá não existir? Ou se o pavio for assim, ó. Se o pavio vermelho for maior. Nesses casos, gente, vocês não vão pegar, tá? A leitura vai ser muito mais fraca nesses casos aqui, ó. Quando o pavio passa desse ponto. Tá vendo? Quando o pavio passa daqui, fica arriscado. Por quê? Porque ele cria um interesse além daqui, ó. E o que está aqui abaixo, né? Pode ser buscado no momento. Imagine que tenha, sei lá, um pavio assim, ó. Aqui abaixo. E o mercado cria interesse além desse ponto. Então, ele já pode buscar aqui. Principalmente se aqui em cima não tiver mais alvo. Ok? Então, se vocês entenderam essa parte, coloca no chat, por favor. Se você tiver entendido, está tudo bem até aqui. Se tiver alvo, ótimo. Ainda dá para pegar a reversão, tá? Dá para pegar a reversão, a gente pode comprar aí nesses casos. Se não tiver, fica de fora, tá? Quando deixa o pavio passando. Beleza? Gustavo, se não tiver alvo lá em cima e o pavio travar perfeito assim, ó. É uma entrada de compra, tá? É uma entradinha de compra. Dá para pegar a compra aqui, mas também já não vai ser tão perfeito assim. Beleza? Não vai ser tão perfeito, mas vai ser compra, tá? A leitura é de compra. Agora, o ideal mesmo é que tenha alvo nesse caso. Aqui sim vai ser uma entrada forte quando o preço fecha sem pavio, tá? E quando o preço faz isso, Gustavo, ó. Onde ele deixa um paviozão gigante, assim. Nesses casos, gente, nem quando tem alvo eu indico pegar, tá? Indico totalmente ficar de fora nesses casos. Por quê? Porque esse paviozão aqui, ó, é o interesse, né, de venda, além da defesa. Quando tiver um paviozão muito grande, indico fortemente que você cape o gato aí, né? Como diz aqui o povo por aqui. Fique de fora.
Vaza fora dessa operação. Não pega de jeito nenhum. Cai fora, que é o ideal, tá? Você não está perdendo nada e também não está ganhando. Mas é melhor do que perder, né? Então fica de fora, tá? Deixa quieto, só opera se o pavio tiver pequenininho, tá? Só se o pavio tiver pequenininho. Assim, não tiver muito grande, beleza? Ou sem pavio, é bom. E se lá em cima não tiver pavio, Gustavo? Assim, se for outro comando. Nesse caso aqui também você fica de fora. Por quê? Como eu falei para vocês, o comando, ele divide o lote, né? Ele começa um novo lote e ele divide as ofertas, certo? Ou seja, aqui, ó, o que está daqui para trás, enquanto o preço estiver sem registro além daqui, não vai fazer muito sentido para nós, entendeu? Então, essa é uma dica importante. Não operamos reversão quando um comando dá gatilho. Ou seja, quando o comando trava em algo, quando o comando trava numa região, a gente não pega reversão, tá bom? Não pegamos. Por quê? Porque o comando inicia um novo preço, tá? Ele inicia um novo preço vendedor. Então, tudo que vem depois daqui é novo, certo? Inclusive, aqui não tem registro de compra. A gente precisa de um pavio passando desse ponto para que a gente possa acessar o que está fora daqui. Beleza? Então, por enquanto, não peguem reversão quando um comando dá gatilho, ou seja, quando o comando trava em algo. Certo? Então, como é que a gente pega, Gustavo? Você pega ou quando tem travamento no comando e lá em cima tem alvo, né? Pode deixar pavio, pode não deixar. E quando o preço tem alvo aqui também, tem um paviozinho aqui, ó, um paviozinho aqui, né? Se for fechado aí já não tem condição de jeito nenhum. Beleza? Vamos exemplificar agora no candle de comando vendedor. Esses mesmos negócios aí da reversão. Depois a gente vai ver mais sobre retração não, continuação do movimento. Tá? A gente não costuma muito pegar retração, mas tem uma forma. Vou explicar daqui a pouco. Seguinte, como é que vocês vão fazer no caso aqui vendedor? Do mesmo jeito. Travamento, perfeito, assim ó, travou perfeito, né, com o corpo. E está fechado, leitura de reversão do preço. Leitura de reversão do movimento. Mas vocês têm que estar sempre atentos nisso aqui, ó. Se aqui tem alvo, nesse lote tem alvo. Se tiver alvo, leitura de reversão. Se não tiver alvo, leitura de reversão quando está fechado, ou seja, quando isso aqui, ó, está fechado, quando não tem pavio desse lado. E aqui tem, beleza? Se tiver pavio assim passando, ó, e tiver um alvo, né? Quando tem pavio passando e tem alvo, perfeito, leitura de reversão na próxima vela. Dá para pegar. E quando não tem, Gustavo? Assim, quando tá desse jeito. Quando esse pavio aqui cobriu o alvo, o que é que eu faço? Não pega. Quando tá passando o paviozinho aqui, ó, de jeito nenhum, tá? De jeito maneiro nenhum. Esqueça. Deixa passar. Melhor do que perder, né? Você vai arriscar muito aí pegando, tá? E quando o preço está fechado aqui, ó, dos dois lados, né? Pode estar até assim, inclusive, ó. Comando aqui e taxa única aqui. Fechou dos dois lados. Desse jeito você pega, Gustavo? Não pego. Deixa passar. Inclusive, uma coisa que vocês têm que entender já de agora, essa vela, tá? Ela não nos dá nenhum gatilho. Ela é uma vela total de indecisão. Não fazemos absolutamente nada com ela. Ok? Então, indecisão total, a vela de comando expirado. Tá? Travou, não faz nada. Aconteceu no gráfico, não faz nada. Beleza? E quando tem um paviozão gigante passando, né, gente? A gente já falou disso também. A gente não pega, ok? A gente deixa passar. É uma informação muito arriscada para fazer a operação. Então, resumindo, a gente pega quando trava e tem alvo. A gente pega quando trava, deixa pavio e tem alvo, né? Sempre tem que ter alvo, beleza? Só não pega em casos de comando travando e quando tem um paviozão gigante passando. Beleza? Agora, para operar a continuação, né? Para operar a continuação, vocês podem trabalhar de algumas formas
com o comando. Vou exemplificar aqui algumas. Ó, a partir de hoje, vocês vão abolir esse negócio de trabalhar continuação quando vocês têm um comando, quando vocês estão dentro de um corpo de um comando, tá? Porque a informação que vocês têm agora é de que o comando ele divide as ofertas. Então, se ele divide as ofertas, a gente não tem oferta para buscar. E a gente sempre trabalha buscando alvo. Ok? Então, por exemplo, imaginem que o preço está aqui, ó. Enquanto o preço não cobre esse pavio, ou seja, enquanto uma vela não faz isso, ó, com ele, você ainda pode continuar o movimento, pode continuar pegando a operação de venda, né, de continuação, nesse caso. Mas depois que o preço faz isso, aqui, você não pode mais pegar continuação do movimento aqui, ó. Não pode mais, certo? Se você for pegar alguma coisa, tem que ser para compra. Mas não vai ser obrigatório que vai ser compra aí, tá? Você não vai fazer nada, tá bom? Você só pode vender até o preço chegar aqui. Ok? Entendido? Coloca no chat se vocês estão entendendo. Porque aqui é o último pavio que a venda registrou, tá? Então só pode vender até aqui, ó. Depois daqui, deixa quieto. Deixa quieto, porque senão vai dar zebra. E aí, beleza. Então vamos imaginar que você está aqui, né? O mercado rompeu, ó. Rompeu essa zona. Aqui. Quando é que você pode pegar a continuação do movimento de novo? Se por acaso acontecer um cenário tipo isso, ó, assim, né? Ou, sei lá, alguma vela registrar além daqui, ó, assim, desse jeito, nesse caso é possível pegar a operação de continuação, tá? Por quê? Porque existe registro além da região que não tem mais venda, né? Então, ou seja, o preço já pode passar daqui, ele já tem interesse, ele já demonstrou interesse aqui com esse pavio, além. Nesse caso, se você tiver uma leitura muito forte, né, de continuação, você pode trabalhar a venda, ok? Mas se não tiver registro desse jeito aqui, esquece, deixa quieto, porque fica arriscado demais, beleza? E aí, ok. Como é que você pode trabalhar retração no comando? Para você trabalhar retração no comando, você vai ter só duas formas, tá? Eu indico você fazer só desse jeito. Ou você vai trabalhar com o travamento aqui, por exemplo, assim, ó. Imagine que o mercado parou nessa região aqui, tá? Ó. O mercado tá parando nessa zona aqui, ó. E essa zona tem alvo, tá? Também que ali em cima tem um alvo, né? Nesse caso, se o mercado tá batendo na defesa, ele não registrou nada além. Tá vendo que o pavio dele tá aqui, ó. Só dentro do corpo, não passou do pavio. Nesse caso, você vai ter uma leitura possível, né? Uma possível retração no comando. Então, o mercado pulou aqui, você tem uma possível retração, tá? Quando o mercado empanca numa defesa, ou seja, ele fica parado na defesa, vai bater no comando, possível retração. Se ele faz, né, claro, um movimento rápido, né, um pico de vela, sei lá, é uma possível retração, ok? Possivelmente ele vai bater lá e vai retrair. E o outro caso, que esse sim é o que eu mais gosto, esse sim é o que eu indico para vocês, é esse. O preço fecha dentro do comando, isso aqui eu, inclusive eu gosto muito de pegar, e ele fecha a última oferta, tá vendo? Que essa oferta aqui, ó, que era a última, foi fechada. Se ela foi fechada e o preço está fechado aqui, não tem registro de venda, e aqui não tem mais nada de venda, porque aqui é só comprador. E lá em cima, isso é importante, lá em cima tem alvo, tá? Se não tiver alvo lá em cima, esquece. Lá em cima tem alvo, o que você vai ter de leitura, gente? Porra, é óbvio que o mercado não tem interesse de baixa, ele vai bater no comando e vai voltar para buscar um interesse de alta. É óbvio, né? Isso é bem simples. Então, esse caso aqui é muito, muito forte de pegar uma retração no comando, ok? Muito forte. Que é uma leitura bem bacana, inclusive, para vocês fazerem, ó. Tá bom? Se vocês quiserem pegar operações, essa daqui é uma bem forte. Tá? Fechou dentro do comando,
Fechou a última oferta, tem alvo lá em cima, bateu no comando, evapora, tá? Então, show. Top demais. Então, você já entendeu, né? Não pegar continuação do movimento dentro do corpo do comando, principalmente se o preço já tiver capturado a última oferta. Tá aqui dentro, ó, capturou esse pavio, esquece, não pega mais venda aqui, tá? Esquece. Só se existir um registro além daqui já. Aí nesse caso sim, você pode pegar. Se não, esquece. E aí, outro exemplo de operação no candle de comando é quando o preço rompe ele, né? Rompeu o comando, a gente vai ter uma leitura de continuação de baixa, tá? Observa. Se esse comando aqui, né, se esse comando for rompido e o preço deixar pavio aqui, ó, a gente vai ter uma leitura de venda, certo? Mas é obrigatório que tenha esse pavio, tá, gente? Tem que ter um paviozinho aqui, ó. Então, para a continuação, é obrigatório ter um pavio na vela que rompeu. Vou botar isso bem aqui. Então, a vela que rompeu deixou um pavio aqui, ó, pro lado do rompimento, tá? Beleza. Deixou esse paviozinho, show de bola. Tá para pegar uma continuação. Por enquanto, eu indico vocês fazerem isso aqui, ó. Por enquanto, tá? Porque eu ainda não falei das regras de continuação. Então, se vocês for pegar avulso assim, só porque rompeu pegar, provavelmente, muitas das vezes vai dar loss, tá? Porque eu ainda não falei sobre defesa, não falei sobre vela de impulsão, nova alta, nova baixa, não falei sobre os alvos bem definitivos, não falei sobre nada disso. Então, por enquanto, vocês não vão pegar a continuação do movimento direto assim, ó. Tipo, rompeu, pegou. Não pega, por enquanto assim, tá? Não pega. Dá para pegar? Dá. Mas não pega porque provavelmente vai acontecer muito loss. Porque eu ainda não expliquei as outras coisas que vocês precisam saber. Certo? Mas vamos lá. O que é interessante agora para vocês fazerem, ó? Se o mercado faz isso, isso aqui é a nossa famosa, né? Famosa confirmação. Então, se o preço rompe o comando e faz uma confirmação, teremos uma leitura de reversão do preço, tá? Leitura de reversão do preço. Isso aqui sim é válido demais por enquanto para vocês. Com as informações que vocês já têm, é muito válido, ok? É muito válido. E o que é preciso mais para poder fazer uma operação como essa? Vocês precisam ter um alvo, ou seja, vocês precisam ter um posicionamento, né? Um espaço. Digamos que o mercado está aqui, ó, certo? E aqui embaixo é um posicionamento, né? Tem um alvo. A gente sabe que o mercado vai buscando os posicionamentos, né? Ele vai se movimentando dessa forma. Então, se ele está vindo lá de cima, ele está se confirmando abaixo desse lote, ele está querendo ir buscar o alvo, que é o posicionamento que está aqui, ok? Entenderam? Bota no chat. Beleza, show de bola então. Todo mundo está entendendo, né? E aí, essa aqui é uma operação extremamente válida, né? Para uma venda, ó. Para uma vendinha bacana, né? Lindo demais. Então, show de bola. O que é importante também eu mencionar nisso aqui? Se o preço, por exemplo, tem pavio aqui, ó, é válido, né? É válido uma, por exemplo, um toque, por exemplo, assim, vamos imaginar que essa vela aqui é menorzinha. Opa, vou apagar só ela mesmo, mais fácil. Vamos imaginar que essa vela aqui é um pouquinho menor, tá? Vou colocar mais para baixo aqui essa vela e vou colocar essa daqui mais para cá. Vamos imaginar que acontece isso aqui, ó. É válido, né? Um toque nessa velinha aqui, tá? É válido demais, ó. Um toque aqui, por exemplo, se o mercado faz isso e toca aqui, ó, nessa região,
Muito, muito, muito válido, ok? Muito válido. Uma venda. Se essa vela tem pavio, ó, perfeito, tá? Perfeito. Operação perfeita de venda. Essa daqui, ok? Então, show de bola. Essa aqui é uma entrada bem bacana. Outro caso, gente, que vocês vão poder também operar com o comando, né? Inclusive, se acontecer mais ou menos assim, é importante também, é quando o preço faz conexão com ele. Porque o comando é um lote, tá? O comando é um novo lote. Então, o que é interessante observar? Você tem um comando, você tem um novo lote. Se o preço rompe e retorna, né, a gente tem uma informação, que é o quê? Ele está voltando para cá para buscar interesse de compra. Certo? Isso aqui é a primeira informação que você tem que ter em mente. Se o preço voltou para uma região de compra, obviamente o interesse dele é buscar algo de compra. Se essa região aqui, se esse lote tem alvo, que no caso é esse alvo aqui, né? Primeiro ponto, muito importante, comando, lote, alvo. Comando é um novo lote e esse lote tem alvo. Se tiver o alvo, ok. O que vocês vão fazer? Esperar a nossa querida confirmação, né? Vocês ainda não têm informações suficientes para pegar continuação direto, tá? Ainda não tem. Por isso que eu estou passando confirmação. Se o preço rompe e faz a confirmação, nossa leitura é de subir, tá bom? Leitura de continuação de alta, confirmação para subir buscando o alvo. Tudo bem? Entenderam? Coloca no chat se você estiver entendendo. Uma forma de melhorar isso é como? Primeiro, o preço, se ele fizer isso aqui, ó, se a venda não tiver alvo, ó, uma informação a mais, né? Informação importante. Muito importante, inclusive. Porque se a compra tem alvo e a venda não, a possibilidade de a compra aparecer nesse caso aqui, pô, é muito maior, né? Muito, muito maior. Então, mais leitura de compra. Outro caso é, se, por exemplo, a gente tiver o rompimento da vela que rompeu, né, o comando, esse caso aqui também é muito, muito importante. Imagine que aconteceu o seguinte. Essa vela, ó, essa vela aqui rompeu o comando, certo? Ela rompeu o comando. Ou seja, ela demonstra uma força, né? Ela é uma vela de força, tá, gente? Ela é uma vela de força. Mas eu não falei disso ainda, então não vou mencionar muito assim. Mas ela demonstra uma força sobre o comando, né? Porque ela consegue romper aquela zona. Então, essa vela tem muita força de venda. Se o preço para nessa região, ele pode dar uma venda, né? E é o que a gente espera. A gente está esperando isso. A gente está esperando uma confirmação. Agora, pensa num cenário desse. Ó, o mercado não conseguiu romper a força da venda e confirmou dentro da compra. E aí, o que eu faço? Você vai ficar de fora, né? Não faz sentido você pegar aí. É arriscado demais. É arriscado demais, demais mesmo. Então, esse caso aí você, ó, apaga, né? Esquece. Deixa quieto. Porque não vai fazer sentido você pegar. Aí é uma operação extremamente arriscada. Agora, isso aqui, ó, é outra história, né? Outra, completamente diferente. Rompeu a zona e fez confirmação. Agora é outra coisa, ó, meu irmão. Outra coisa. Tendo alvo lá em cima para buscar, perfeito. E agora se acontecer isso aqui, que é outra história mesmo, ó. Aqui já é outra coisa também, já é outro nível. Né? Aconteceu um troço como esse, por exemplo. Ó. Meu irmão, a leitura é forte demais aqui de compra, ó. Entendeu? Leitura de compra para essa vela aqui, tá? Ó, para essa. Então, aqui vocês conseguem perceber, né, que a gente sempre vai ter alguns cenários que podem dar uma zebra grande, né? Então, quando vocês tiverem esses cenários, gente, por favor, evita, né? Fica de fora, que é o mais certo, tá? Então, é isso aí que vocês vão utilizar no comando. Beleza? Entenderam? Coloca no chat.
Perfeito. Então, vamos para taxa única, tá? Vamos para a taxa única. Vou apagar tudo isso, ok? Vou apagar tudo isso aqui. Opa! Deixa eu voltar aqui que alguém perguntou alguma coisa. Interesse de venda é só quando a vela é vermelha. Quando a vela é vermelha, tá? Por enquanto, tá, Desi? Por enquanto, só quando a vela é vermelha. Depois a gente vai ver mais pra frente essas coisas, porque isso aí já é mais avançado um pouquinho, tá? É um assunto mais avançado. Então, vamos lá. Vamos falar de taxa única. O comando, a gente sabe que na abertura dele não tem pavio. A taxa única é o contrário disso, né? É o oposto. No fechamento tem pavio e na abertura... Quer dizer, desculpa. No fechamento não tem pavio e na abertura tem. Ok? Então o comando é desse jeito, ó. Aqui é a abertura da compra, né? Aqui é a abertura da compra. No comando não tem pavio, na taxa única tem. No fechamento do comando tem pavio, na taxa única não tem, tá? Então essa é a diferença. Na venda, mesma coisa, é o contrário do mesmo jeito. Na abertura não tem pavio, fechamento tem, abertura tem pavio, fechamento não tem, tá? Então essa é a diferença aí do comando para o candle de taxa única. Vou apagar esse daqui e vou botar ele mais para cá. Pronto. O que a gente vai fazer com essa zona, né? Com essa região? A gente vai marcar ela aqui, ó, no fechamento dela, né? Vamos marcar sempre onde não tem pavio, tá? Onde não tem pavio é o fechamento de um lote. Vocês lembram que eu falei que o comando abre um novo lote? Pois é. A taxa única fecha um lote. E tudo que vem depois dela, tá assim, ó. E tudo que vem depois dela é novo. Tá? Ou seja, tudo que vem depois dela é um novo lote, certo? Então, perfeito. A taxa única encerra um lote e toda vela que vai vir aqui vai abrir um novo lote, seja de compra ou de venda, tá? Pode ser uma vela de compra, pode ser uma vela de venda, vai ser um novo lote. Então, imagine, aconteceu uma compra. Um novo lote de compra foi iniciado no gráfico, tá? Ou seja, ela dividiu as ofertas. A gente vai ter oferta nesse lote de compra em diante, né? E nesse lote de compra anterior, tá? A gente vai ter essas informações. E aí o que a gente vai fazer? Por enquanto, eu não vou mencionar muito sobre essa questão dos lotes e das ofertas, porque é um conteúdo mais avançado, tá? A gente vai ver isso lá para frente. Mas vamos falando aqui de taxa única apenas, como região, tá? Você vai ter um novo lote sendo iniciado. E aqui, ó, essa zona, né, ela vai servir pra gente para quê? Ela vai servir como uma região para uma rejeição do preço, tá bom? E como é que vai se estender essa região? A verdade, gente, é que a gente vai utilizar mesmo, é o lote, ok? O novo lote. Não é tanto assim a taxa única, beleza? Então, vamos lá. Quando o mercado começa a descer, se a gente sabe que esse troço aqui começa um novo lote, lá em cima tem que ter o quê? Uma compra, ó, pra gente, um alvo, né? Porque se não tiver, eu vou comprar aqui para quê? Para buscar o quê? Não vai fazer sentido. Então a taxa única a gente vai utilizar de duas formas, ou com o travamento ou com o rompimento, tá? Só, não vamos pegar retração nela, não costumo pegar retração em taxa única, beleza? Então se o mercado, por exemplo, trava, opa, aqui é uma vela verde. Se o mercado trava aqui, se ele fecha como taxa única nessa zona, ok. Vou observar o que primeiro? Lá em cima tem alvo? Tem alvo. Leitura de reversão, certo? Leitura de compra, reversão do movimento, para buscar o meu alvo, certo? Se o preço trava e deixa um paviozinho aqui, ó, passando, posso pegar a reversão, Gustavo? Pode. Leitura de reversão. E qual a condição aí?
Nesse caso, se o preço deixar um pavio passando do corpo e não passar do pavio do novo lote, certo? Que pavio é esse, né? Do novo lote. Claro que é esse aqui. Então, isso aqui é um novo lote, ó. Se o preço travar e não passar o pavio para baixo daqui, né? Leitura de reversão, compra nessa próxima vela, ok? Se passar, aí você já vai ficar de fora, tá bom? Já não é uma boa entrada de compra, tá bom? Não é uma boa entrada aqui agora, ó. A gente já tem interesse criado dentro dessa taxa única, além desse lote, né? Então já fica arriscado, tá? A entrada é assim, travou, deixou um paviozinho pequeno, não passou daqui, pode pegar compra, né? O preço ainda pode voltar. E se vier travando, por exemplo, um candle de comando, como a gente já sabe, travou um candle de comando em uma região, o comando não nos dá gatilho para reversão. Ou seja, a gente não vai fazer absolutamente nada, né? Nesse caso aí, não fazemos nada aí, tá? Esquece. E se for um candle de comando expirado, né? Um candle que fecha o preço. Eu vou falar dele daqui a pouquinho também. Tá? Esse caso aqui, ó, esquece também. Não pega absolutamente nada. Tá? Esquece. Deixa quieto, vaza fora. Não é ideal. Beleza? Então, essa forma a gente opera na taxa única. Travou, deixou o pavio aqui de um lado, né? Compra. Travou, deixou o paviozinho passando. Compra. Beleza? Se o preço rompe isso aqui, ó. Se o preço rompe, o que a gente faz? A gente tem leitura de continuação do movimento, tá, gente? Mas, por enquanto, não pegaremos assim, porque a gente não tem informações suficientes ainda, por enquanto. O que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer, ó? Se o preço fizer isso, aqui, teremos uma leitura para venda, ok? Leitura para venda. Tudo bem? Entenderam? Sim, uma nova baixa, tá? Mas a gente não vai pegar. Não vamos pegar. Tem que ter mais informações ainda do que só isso, ok? Então, rompeu, confirmou, perfeito. Temos leitura de reversão para baixo, né? E se o preço retorna... Deixa eu diminuir um pouquinho mais essa vela aqui. Vou fazer mais uma, tá? Porque é pra gente exemplificar aquele negócio que a gente falou no comando também. Que isso aqui também é válido para cá, tá? Isso, confirmar e tiver alvo, exatamente, correto. Se o preço rompe, retorna, né, para dentro da taxa única, é importante visar, é importante mencionar que ele tem que romper a vela que rompeu a taxa única, tá? É importante que aconteça isso. E aí depois disso a gente vai fazer o quê? Confirmação para pegar compra, tá? E confirmar acima. Ok? Lembrando que é importante também ter um alvo lá em cima, ó. Beleza? Então essa aí é uma forma de entrada pra gente fazer. Bom, também vamos operar, né, com o candle de... Eu vou apagar aqui, tá, gente? Isso aqui é só o que temos para a taxa única. É praticamente a mesma coisa de comando, né? Com o candle de comando, gente, tá? Comando, vou fazer um vermelho aqui, tá? Com esse candle de comando aqui, ó, que não tem pavio dos dois lados, o que faremos? A gente vai trabalhar fora dele, né? Claro. Então, se o mercado sobe aqui, ó, e trava nele, tendo um alvo de venda aqui, a leitura é para reversão. Ok? Se o mercado rompe ele, tem alvo lá em cima, a leitura é para confirmação. E aí depois disso a gente compra. Por enquanto, tá, gente? Por enquanto é só isso aqui que vocês vão fazer, tá? Isso, também pode usar as estudos do mercado com fluência, ok? Então, ó, show de bola. Tá vendo? É desse jeitinho que vocês vão utilizar o comando aqui para operar como zona, né? Se ele aparecer no gráfico, esquece. Ele não dá gatilho para nada, tá bom? Ele não dá gatilho para fazer a operação nele. Só se você usar ele como zona, né? Por exemplo, se ele vem
e sei lá, se ele vem aqui, ó, vem um comando daquele ali e trava em algo assim, ó, por exemplo, travou aqui. Não dá gatilho, esquece. Isso aqui você não pega de jeito nenhum, tá bom? Esse comando não dá gatilho de nada. Nem o outro, né? Para reversão não, só para continuação. Esse aqui nem para isso, nem para continuação não dá, ok? Então, show de bola. E aí, tem a taxa dividida, né? Que é praticamente a mesma coisa do comando, tá? Por quê? Porque a taxa dividida, gente, nós vamos encontrar, né? Da formação de um comando com uma taxa única, tá? Ou melhor, uma taxa única com um comando, nessa ordem, tá? Então, você identifica uma taxa única e um comando na sequência. Uma taxa única primeiro, um comando na sequência. Isso aí é uma taxa dividida, ok? O que vocês vão fazer? Essa região ela é muito forte, tá? Uma região bem forte do mercado. Uma região que não tem pavio nenhum, né? Não tem pavio nem aqui nem aqui. Nessa daqui, ó, nessa daqui, você vai poder trabalhar muitas retrações, tá? Preferencialmente retração, reversão, enquanto o preço não registra além dela. Beleza? E aí, se o mercado vem, né, cobre a última oferta, put, retração lá, o preço tende a retrair antes de passar, tá? Tem que criar um interesse antes de passar, principalmente se o preço fecha aqui, ok? Se tiver alvo aqui também, ótimo. Se o mercado trava, tem segredo, né? Reversão, tem que ter alvo aqui, travou, leitura de reversão. Se o mercado rompe, também não tem segredo por enquanto, né? Só confirmação. E a gente trabalha acima. Lembrando que a confirmação tem que tocar na zona. E se o preço fizer conexão, também não existe segredo. É importante esperar a confirmação e depois pegar, certo? Por enquanto a gente vai trabalhar dessa forma. E aí, nesse caso aqui, a mesma coisa, só que, vamos ver aqui, ó. O preço vem, se ele fecha aqui, leitura para retração. É igualzinho um comando, gente, tá? Não tem diferença de nada. Se o preço rompe, né, confirmação, e se ele retorna, confirmação também. Beleza? Perfeito? Comenta no chat se vocês estiverem entendendo, tá? Eu esqueci de mencionar a taxa única, né, como uma reversão na próxima. Aqui, ó. Eu falei só da continuação do movimento, né? Lembrando que a taxa única, ela fecha um lote e tudo que vem depois dela é novo, né? Então isso aqui é um novo lote de venda. Vem trabalhar aqui o que a gente vai fazer. No mercado, por exemplo, ó. Diminuir um pouquinho essa taxa única aqui. Beleza. O mercado, por exemplo, tem alvo embaixo, começa a subir, trava essa zona, reversão, né, para buscar alvo. O mercado trava sem pavio lá, ó, reversão, perfeita, né? Reversão sem pavio é perfeita. Se ele deixa pavio, como é bom trabalhar aqui? Se ele deixou pavio, é importante que o pavio não ultrapasse, né, esse ponto. Se ele ultrapassar, já fica um pouco arriscado, ok? Para reversão. Então, é mais ou menos assim. E aí, se o preço rompe, vai virar um posicionamento normal, né? Rompeu, confirmou, leitura de reversão, tá? Se ele volta, de novo, né, rompendo, aí de novo, confirmação do movimento, tá? Confirmação, aí sim você pega, ok? Lembrando que é importante ter alvo aqui, ó, para você pegar essa confirmação, certo? Show de bola, gente. Então, é isso, tá? É basicamente isso aí, o que a gente ia ver hoje sobre taxa única, comando, taxa dividida, né, comando inspirado, tudo isso. E aí a gente agora vai para a terceira parte da nossa aula, que é o outro tirar dúvidas, ok? Então eu vou encerrar essa gravação aqui e vou começar outra.